Olá pessoal, nessa oportunidade, com muita gratidão no meu coração mais uma vez, né? Que sempre é louvável o nome do Senhor, né? Por essas oportunidades que o Senhor tem concedido às nossas vidas, né? De participar mais uma vez do canal da Jaque. E nessa ocasião, nesse momento, eu quero assim falar de um desafio, né? Que eu vivi. Não sei se todas as mães passam por esse desafio, mas eu passei e ainda às vezes surge na minha vida esse desafio, né? Mas que é um crescimento, digamos assim, todos esses desafios têm trazido um crescimento para nós, como mãe de filhos com deficiência. Então, há muitos anos atrás, né? Muitas das vezes quando eu saía com a Jaque, né, para ir a uma loja, ou até mesmo à escola, ou até mesmo ao mercado. Então a gente sempre deparou com pessoas que eu creio por não ter conhecimento, né, porque hoje a gente já tem muito mais conhecimento, tem muito mais inclusão, né, a sociedade já como um todo já tem aprendido muitas, né, sobre as pessoas com deficiência. Então, na época, eu creio assim, por falta de conhecimento, né? Daí a gente é colocado a desafio, né? E muitas das vezes eu deparei com pessoas que, às vezes, assim, digamos assim, por falta de conhecimento e de sabedoria, chegava diante de mim com a Jaque e questionava, né? Que doença é essa, né? Por que ela é assim? E é tão difícil, né? Diante de tantas perguntas, diante de tantos questionamentos, né? Você está ali com ela, porque os nossos filhos, eu sempre olhei para dentro dos nossos filhos como a gente olha para dentro de nós. Nós temos corpo, alma e espírito. Nossos filhos também são iguais, eles não têm diferença nenhuma, são seres humanos abençoados por Deus, com todos esses sentimentos, né? E a gente tinha que esboçar uma reação de amor, né? Compreendendo essas pessoas, né? No momento, que é desafiador, né? Pra gente que lida com essas situações, é desafiador, porque a gente está diante de uma situação que os nossos filhos também são, e que eles sofrem também, né? Com essas perguntas, com esses questionamentos. E como mãe, né, eu lembro da minha vida que eu nunca fui mal educada com ninguém, mesmo sabendo que aquilo estava machucando dentro dela e dentro de mim, eu nunca fui mal educada, eu sempre tive a ética, que isso a gente aprende com Jesus, né, ter essa sensibilidade, né, de amar as pessoas. Então eu sempre respondi, né, com mansidão, né, com temperança, aquilo que me cabe a responder, eu sempre orientei as pessoas, o porquê, né, e de fato os propósitos de Deus, né, na vida de cada um dos nossos filhos. Então, mas às vezes a gente se depara com pessoas que até mesmo intentam colocar um fardo tão pesado sobre nós, né, sobre nós mães, sobre nossa família, né, questionando o porquê dos nossos filhos, às vezes trazendo até diagnósticos que eles acabam achando que sejam, né? Quantas vezes recebi diagnóstico? Meu Deus, eu lembro de um fato que eu passei. Eu estava subindo as escadas de uma igreja ali numa tarde para cultuar a Deus, buscar ali. Eu creio assim que eu estava tão angustiada e fui buscar um refúgio ali na igreja. E eu lembro nitidamente até hoje que duas pessoas olharam, as pessoas conhecedoras da palavra, olharam uma para a outra e disse assim para mim, e disse a minha direção, eu com a minha filha no colo, ela tinha 7 anos de idade na época, e elas olharam e disseram, essa mulher deve ter feito um pecado muito grave,
para merecer um castigo desse. Aí você imagina, mãe, você está indo buscar um refúgio na casa de Deus, né? Aí depara com uma mensagem dessa ao teu coração. Eu olhei para o céu e disse: Deus, eu entro ou eu volto? E Deus me disse: entra. Porque eu sou assim com Deus, né? A gente fala e tem resposta de Deus. Eu sou uma pessoa assim, sincera, né? No que eu peço para Deus e tenho essa audição de ouvir a voz de Deus, né? Então entrei, sentei no último banco daquela igreja e ouvi toda a mensagem, mas aquela palavra não saiu do meu coração. E quando eu cheguei em casa, retornando para casa, eu coloquei minha filha sentada num local lá, fui ao quarto. Como é importante você colocar diante de Deus essas situações. Eu coloquei diante de Deus, dobrei os meus joelhos e busquei o Senhor. Falei: Deus, revela ao meu coração que pecado é esse que eu fiz, que eu pratiquei, que ela disse que eu estou diante de um castigo. E quando eu abri a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo: nem o pai nem a mãe pecou para que nascesse assim, mas para que o meu nome seja glorificado. Então, eu digo para vocês, são desafios, mas eu busquei no Senhor e o Senhor me curou naquele momento e o Senhor respondeu. O diagnóstico daquela irmã para mim não foi o que Deus tinha. O que Deus tinha era o que nós estamos vivendo hoje, né? Honrando e glorificando o nome do Senhor. Então, mães, nós temos que ser essas mães que realmente busquem o Senhor em todas as situações. Que esses desafios, que esses porquê, que esses diagnósticos que muitas vezes querem, que esses fardos, eu digo fardos pesados, né? Porque é um fardo quando alguém tenta contra, né, uma situação assim. Eu quero deixar um conselho prático, mais prático mesmo. Coloque diante do Senhor. Porque Deus tem o diagnóstico bem exato para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Não carregue fardos pesados que os outros tentam impor sobre vocês, como mãe, como pai, como família, né? Como até amigos, outros amigos às vezes, né? Mas que nós venhamos a colocar diante de Deus essas questões e que o Senhor venha falar aos nossos corações e nós ser tratadas pelo Senhor. Então nós cremos no poder do Senhor. A palavra dele diz que é para nós ir a Ele. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, para que nós carregar fardos pesados que outras pessoas intentam colocar sobre nós? Mas a gente sabe que a sociedade já está mais, maleável quanto a isso. Nós sabemos que nós podemos sair com nossos filhos e eles poderem ver o quanto que a glória de Deus já tem sido transparente na vida das nossas famílias, dos nossos filhos, quantas coisas Deus tem feito através da vida das famílias. Então, nós somos agente de Deus. Então, mãe, não se preocupe, não se entristeça, com esses desafios. Faz parte da nossa caminhada, faz parte de nós sermos amadurecidos, ser tratados pelo Senhor. Mas não se esqueça que nós somos sal e luz na terra. Então, é essa minha meditação, meu recado para estas mães valorosas. Nós somos luz, né? Nós somos luz. Então, vamos continuar sendo luz, vamos continuar sendo essas mães valorosas que somos e com os filhos valorosos que nós temos. E que Deus abençoe a todas as famílias, a todas as mães. E que Deus proteja e dê força. Quando estiver cansada e estiver fatigada, lembre-se, o Senhor tem tudo para nos aliviar, tá? Deus abençoe. Um grande beijo para você.